Começamos mais um Conexão Tech, vocês podem ver que ele está mais que especial. Hoje eu estou em uma das principais empresas de São José do Rio Preto, a Rodobens, e ela preparou um dia de inovação para os seus funcionários, vindo do seu Head de Inovação, que está mudando, não resistiu, está mudando para Rio Preto. Vem conferir tudo que aconteceu aqui. Bom, pessoal, e como eu disse, nós estamos aqui nesse movimento que é a Rodobens. A Rodobens que a gente já tem esse carinho, já tem essa estrutura, a gente já tem orgulho dela aqui em Rio Preto. E aí ela está cada vez mais trazendo gente de fora para vir. E eu tenho a honra de poder chamar esse cara aqui de amigo, Demétrio. Obrigado por participar do programa. O Conexão Tech ele nasceu nessa maneira de inovação e você mexeu muito comigo, né? Desde quando a gente se conheceu, desde quando a gente estava ali começando tudo isso juntos, e a participação de vocês no Rio Preto Tech Summit fez toda a diferença, né, em trazer essa parte de inovação. Vamos começar falando um pouquinho de você. Legal. O Demétrio, hoje ele é Head de Inovação da Rodobens, está trazendo mais esse braço, a Rodobens que sempre inova com departamentos. Demétrio, para você a inovação, ela é o quê? Assim, o público está acostumado a ouvir falar de tecnologia. Inovação é inteligência artificial? Cássio, primeiro eu queria agradecer super o convite de estar aqui com você, falar que faz todo sentido a Rodobens estar do lado do Conexão Tech e do lado, né, de Rio Preto, que é uma cidade tão inovadora. Cara, quando a gente sempre pensa em inovação, a gente pensa na estação espacial, no foguete para Marte. E inovação realmente não é isso. Inovação é colaboração, inovação é o incômodo positivo de você sempre procurar uma solução. E a colaboração faz com que as ideias comecem a surgir de todos os cantos, né? Então a inovação é tudo aquilo que começa simples e muda o comportamento do consumidor, do cliente interno ou externo. Então, por exemplo, tem itens de inovação que já estão na nossa vida e a gente não percebe. Faz tempo. A air fryer, o aplicativo que a gente sabe o horário que o ônibus vai passar, que muda a minha vida antes e depois de um processo, o post-it, né? Mas sempre quando a gente fala em inovação, a gente vai muito para frente, cara, e não é isso. São questões que no final do dia acaba mudando o delta tempo, o tempo, que é a coisa mais difícil da gente flexibilizar. Então sempre quando eu tenho alguma dúvida do que é inovação, eu sempre vou numa inovação simples atrelada ao tempo. Perfeito, perfeito. E aí quando a gente vai trazer inovação, quando a gente continua trazendo isso, e aqui a gente está aqui para linkar isso com tecnologia. Quando a gente linka a inovação à tecnologia, como você acha que as empresas hoje precisam criar departamentos como a Rodobens, né, de inovação para trazer as tecnologias e trazer elas na realidade do dia a dia delas? Legal. Cássio, é o seguinte, não dá para você chegar e falar de inovação e já trazer a sete digital para dentro de casa. Não funciona. É o que a gente sempre fala, viu, Demétrio? Vamos devagar. Exato, você tem que falar muito antes, tem que letrar o colaborador do que é inovação e do que é essa tecnologia disruptiva, né? Eu brinco que a área de inovação ela é 75% estratégia, tecnologia e comportamento e 25% gente em desenvolvimento. Por quê? Nós temos que falar sobre o que é inovação no detalhe, temos que mostrar que a inteligência artificial não vai tomar um lugar de trabalho, que ela é uma ferramenta de copiloto do colaborador. Então, você falando isso, entrando na cultura, quando você começa a trazer muita inovação, ela acaba sendo assimilada de maneira orgânica, porque você já preparou a mente do colaborador, do diretor, do C-Level, para entender que o futuro vem para o presente de maneira massiva e não dá para você controlar isso. Então, você tem que aculturar para quando chegar essa onda, todos os colaboradores surfar de uma maneira muito elegante. No fim, a gente sempre volta para a educação, para a cultura que a sua empresa tem que ter, ou que a sua casa tem que ter, ou quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inovação, começa a partir de você, né? Nas coisas simples. Demétrio, e aí a gente vai falar assim, hoje a Rodobens, ela tem muitos braços, ela transforma braços em produtos, a gente assim vê muitas facilidades nisso, muitas dificuldades que a gente vai falar também, mas muitas facilidades nisso. Uma delas, a gente pode falar que a Rodobens ela está sempre abrindo portas com uma inovação. E falando disso,
a gente consegue citar o que a Rodobem já está inovando à frente de outras empresas? Tá. Acontece o seguinte, hoje a cultura da Rodobens, ela é pautada em tradição e inovação. Com isso, a gente consegue acelerar vários caminhos, mantendo o nosso DNA, né, como empresa, né, com essa idade. Então, o que acontece? Hoje a gente começa a trazer para a vida dos nossos colaboradores itens muito inovadores, como uma inteligência artificial que consegue conversar com o nosso colaborador para tirar dúvidas de coisas simples. Então, como eu pedi umas férias, como que eu faço para comprar um consórcio? Então, nós temos uma inteligência artificial generativa, que tem um apelido de Oráculo, que é uma base gigantesca de conteúdos da Rodobens, que todos os nossos colaboradores vão conversando com essa inteligência artificial. Então isso para a gente é uma transformação digital e comportamental. Porque o nosso colaborador não vai cutucar o braço do amigo e falar, me ensina como faz isso. Não, ele vai ter uma relação com a inteligência artificial conforme o perfil dele. Tá? Essa é uma delas. Entre outras, é usar a inteligência artificial a favor do cliente. Nós já temos trabalhos robustos de inteligência que olha o comportamento do nosso consumidor e traz o melhor para ele de volta. Então, assim, a gente está trafegando com inteligência em todas as áreas e de todas as profundidades. Por quê? Porque a inteligência artificial é uma prioridade do presidente, do Flávio Ferraz. Então, para a gente, isso vira uma pista muito legal de poder testar novos modelos, novas inteligências, de maneira que o erro pequeno é permissível. E festejamos. E quando dá certo, festejamos o dobro ainda. Então está sendo muito legal esse movimento cultural da Rodobens. Bom, pessoal, como eu disse, o programa especial, dando um giro aqui na inovação. E aí tinha que puxar o Fábio da GVC. Fábio, obrigado. O Fábio também é importaram ele para vir para a GVC. Aproveito e mando um abraço para a Tainara, para todo mundo lá, toda a equipe. Fábio, a gente falou bastante de inovação. Esse é um dia que a Rodobens olhou para isso e, né, montou todo esse evento para os funcionários, mas para visitantes também. O que na GVC, o que o jurídico pode trazer de inovação? Afinal de contas, a Tainara esteve lá e movimentou o tema. O que a GVC está trazendo, já está à frente de inovação em cima do jurídico? A responsabilidade que a Tainara está trazendo, mas vamos lá fazer jus aí, né? Bom, a gente tem diversos tipos de soluções usando inteligência artificial. Grande parte dessas soluções está focada em aumento de eficiência operacional ou escala. A atividade da GVC normalmente é uma atividade onde eu presto serviço do dia para a noite, eu posso estar adquirindo uma carteira e eu tenho um volume duplicado de contatos para trabalhar. Então, assim, esse tipo de solução, ele faz com que me dá escala para dentro, tanto seja do jurídico na operação, mas criando e pessoa fazendo trabalho de pessoa, máquina fazendo trabalho de máquina. Então, assim, a IA vem para nos apoiar muito aqui nessa questão de escalabilidade, eficiência e redução de custos, né? A gente tem inteligência artificial que roda fazendo extração de dados de processo. Esses dados são interpretados de acordo com o que o advogado precisa. Parte envolvida, status do processo. Filtro, né? Para gerar um resumo, isso pode retroalimentar o próprio advogado, para ele não ter que ler o processo inteiro, possa retroalimentar um sistema, uma outra solução. Então, assim, aplicabilidade para isso a gente tem bastante. E a gente está começando agora com todo esse tipo de solução. Então, assim, o que a gente vem vendo aqui, a questão aonde que a gente aplica primeiro. Então, a gente está seguindo alguns critérios de prioridade, de acordo com as alavancas aqui, tanto do grupo como da GVC, mas, obviamente, o foco sempre vai ser ali com questão de tecnologia dentro de uma área de cobrança, muito mais na eficiência operacional e redução de custo. Perfeito, e isso é muito bom, porque a gente olha que a eficiência pode ajudar muito. Isso não significa que está tirando gente, não. Pelo contrário, né? A gente precisa de novos talentos, precisa de mais talentos, né? E você aí que está se formando ou que já se formou, procura o pessoal lá da GVC. Mas mais importante que isso, você que é empresa, aqui nós estamos abrangindo o Estado, você que é empresa que tem todo esse âmbito jurídico para desenvolver, procura a GVC, ela vai saber. Eles hoje estão em top 1 de especialidade. Obrigado, Fábio. Manda um abraço para todo mundo lá. Obrigado.
Bom, o papo tá bom, eu não vou parar por aqui, porque como eu disse, esse programa é um programa especial. Então, continue assistindo a gente aí, eu preciso chamar os intervalos, já já a gente volta. E estamos de volta. Hoje eu estou aqui na Rodobens, num movimento assim transformador. Eu posso falar que é transformador porque mesmo a gente que está na área de tecnologia, que sempre vê coisa nova, a gente sempre se sente motivado. E parabéns, Demetrio, parabéns, Rodobens, pela atitude e obrigado pelo convite também de poder prestigiar tudo isso aqui. Demetrio, a gente falou um pouquinho lá no primeiro bloco sobre tudo que a inovação tem trazido. Agora eu quero falar do humano. Legal. Vamos começar falando do portal da inovação. Vocês criaram aqui uma forma de que as pessoas, os funcionários possam colaborar. A gente tem pedido muito isso, todo mundo tem pedido muito isso, a gente tem a NR1 aí logo aparecendo para tratar muitas coisas. Como você vê um portal como esse, que eu tive a oportunidade de ver, valorizando a ideia dos funcionários daqui? Olha, é muito interessante essa iniciativa, começou dentro de casa, conversando com o nosso público. Sua equipe mesmo? A minha equipe mesmo. Geralmente nós fazemos tudo dentro de casa, cara, com Copilot, com Microsoft nos apoiando. Isso é muito interessante porque gera uma velocidade outra. A ideia surgiu da gente colocar todos os nossos projetos, todas as nossas entregas de uma maneira, de uma gestão à vista e que todo o público de 3.000 colaboradores da Rodobens possa ter acesso. E nós aproveitamos para colocar ferramentas, dispositivos, um local onde o colaborador da Rodobens ele consegue entender o nosso cardápio de inovação, pedir ajuda de maneira online e automática e receber essa ajuda. Então a gente começou a criar um segundo oráculo, né, de uma maneira viva, que vai ser um protótipo de uma outra inteligência artificial muito robusta aqui dentro. E o mais legal disso é que a gente começa a criar um engajamento super dentro da empresa. Porque se a pessoa tem uma dúvida, uma sugestão, ela vai direto nesse portal e resolve em segundos. Então a transformação digital na velocidade, é isso que eu falei no começo, é inovação na veia mesmo. Até porque isso é uma iniciativa diferente para você que é empresário que está assistindo, ou até você que é uma escola, você pode de repente pensar em colocar isso em prática, porque você vai olhar para o teu funcionário que de repente nem é desse setor, mas ele tem ideias e às vezes até por restrição de se envolver no trabalho do outro, né? Então ele fica restrito. E isso é uma baita iniciativa. E agora me responde assim, como que a inovação tem trazido esses novos talentos, tem agregado essa nova geração que tanto o pessoal, né, fala que ela está um pouco ainda perdida ali, não perdida no sentido de não saber o que quer, mas perdida no sentido de como trabalhar dentro das empresas. Como você acha que a inovação tem mudado? Cássio, ótima pergunta. É o seguinte, dentro da Rodobens a gente tem vários programas de trainees, programas de jovens talentos, tá? Que a gente já começa a capitanear mentes refrescadas, né? Que começam a trazer novo cheiro de inovação para dentro de casa. Mas o legal, o que é? A gente falar sobre a Rodobens. Eu tenho um papel de ser o embaixador sobre esse tema aqui dentro da Rodobens. E a inovação é robusta, entrega e capacita. Então, para a gente está sendo de extrema importância falar sobre inovação fora de casa. Que a gente começa a gerar esse orgulho, trazer o orgulho que já tem dentro de casa de inovar para fora. E aí o capital intelectual começa a vir para dentro da nossa casa. Vale lembrar que o polo da Rodobens é aqui em São José do Rio Preto, mas a gente atrai talento do Brasil inteiro, isso é muito bacana. E cada vez mais que a gente fala de inovação, cada vez mais vem talento interessado a participar do nosso time. Nós estamos usando capacitação, inteligência artificial, novos comportamentos, pesquisas com o cliente, justamente para trazer o que há de melhor desse asset digital, de busca de soluções para a gente. E o talento que chega junto vai se capacitando junto. Então é um momento de muita fertilidade dentro do nosso ambiente de inovação. E eu estou muito feliz que a gente consegue trazer, né, levar de dentro para fora, todo esse movimento de inovação que está acontecendo aqui dentro. E está mexendo também na cidade, né, como a gente pode ver. Então é muito legal esse movimento que a Rodobens faz forte em mostrar o que está acontecendo aqui dentro de casa, justamente para a gente ter os melhores profissionais aqui com a gente.
Bom, hoje é uma realidade esses hubs de inovação para algumas empresas, só que as pessoas têm que começar a olhar para isso de uma maneira diferente, uma maneira mais adequada. E aí, de repente, é transformar um problema que você fala, nossa, eu não consigo atrair novos talentos, mas eu tenho que criar uma maneira. Então está aqui a Rodobens dando um exemplo mais uma vez para a gente. Demétrio, vou puxar agora a pauta para você. O Demétrio, eu quero que você fale um pouquinho, que eu sei que você tem essa bandeira e eu também gosto muito dela. Atraio ela e eu acho que a gente tem que carregar. Eu vou fazer duas perguntas em uma, mas que elas têm esse sentido. Eu quero que primeiro você me fale a tua visão de como a inovação ajuda na inclusão. E aqui eu não estou falando da inclusão do preconceito, eu estou falando da inclusão no geral, de realmente a pessoa conseguir ter um espaço que ela talvez não teria. E a segunda pergunta, que tem a ver com isso, é como você vê hoje o investimento de altas habilidades. Aqui já mando um abraço para o Gazi, né, que fez um trabalho lindo lá no CEDET. Então, queria que você conseguisse explanar um pouco disso, que eu sei que é uma coisa que você fala muito bem e que quem segue você sabe também que você fala com muita autoridade e perfeição no assunto. Oh, muito obrigado. Cara, não dá para fazer inovação sem diversidade e colaboração. Se você faz inovação sem olhar essa diversidade de pessoas, de gente, você vai acabar fazendo uma inovação para você. Você vai ser um biguista, tá? Então você vai criar produtos, tecnologias para um público reduzido. Quando você tem um time diverso, e aí quando eu falo diverso, é de raça, de gênero, de tudo que você pode imaginar, você começa a trazer para o centro da inovação olhares diferentes, de públicos, de visão, de modo, de lente diferente. E isso, facilidades. E aí a ideia, ela começa a crescer e ir para um rumo exponencial, porque ela começa a pegar todos os tipos, todas as bolhas, como nós falamos hoje. Então, é de extrema importância a diversidade estar embutida da inovação. E isso a gente não pode esquecer. A gente tem vários casos de inovação que saem enviesada por causa disso. Bom, Demétrio, a gente falou agora, né, dos talentos, da inclusão, mas eu queria que você falasse também das altas habilidades. Essas crianças, esses adolescentes que, de uma certa maneira, os pais acham tímidos ou alguma coisa, mas na verdade eles são gênios ali escondidos. Como que a Rodobens e como você vê a inovação trazendo esse público também? Cássio, é muito interessante, né? A gente começa a olhar capacitações, né? Hoje, se você quiser entender sobre programação, inteligência artificial, você consegue comprar esse conteúdo, né? E essas altas habilidades, eu chamo de competências do futuro, human skill, soft skill, são questões que essas crianças, elas já vão trazendo no seu dia a dia, porque elas já estão internalizadas dentro do digital. Então é muito legal, por quê? Porque esse público novo, esses colaboradores que estão chegando aqui na Rodobens, dessa nova geração, eles já começam a desenvolver esse comportamento, essa competência que é desenvolvida no dia a dia, que é o bom senso, pensamento crítico, o incômodo positivo, a colaboração, a diversidade. E já vem dentro do DNA dessas pessoas. E é muito legal porque é o tipo de competência que você não compra, você desenvolve. Então é um outro momento de capacitação. E aí ele que achava que não ia conseguir trabalhar ou não ia conseguir nada, ele consegue encontrar seu espaço. Exato. Demétrio, mas eu quero agora puxar para você mesmo, né? Todo mundo via aqueles filmes do futuro, onde a gente passava a mão, comprava, conseguia identificar tudo. Bom, não é futuro. Demétrio, além de ser, né, um head de inovação, ele também é um agente que proporciona isso, até para que a gente quebre esses paradigmas nossos. O Demétrio tem um chip implantado. Demétrio, conta dessa experiência, das experiências de inovação que você tem, para a gente até quebrar alguns preconceitos para o pessoal aí de casa também entender que a gente precisa de pessoas dispostas a ver a inovação e a testar a inovação. Cássio, é muito interessante esse comportamento de mergulhar na inovação. Aqui eu dou um recado para todo executivo de inovação que estiver envolvido nesse tema para usar e sentir a inovação contextual mesmo. Eu fiz um implante de um chip NFC na mão direita, eu estava na indústria financeira na ocasião,
para testar a troca do cartão de plástico, que já está tudo errado, né? Imprime no petróleo, já leva, gasta carbono, e a pessoa... Aí fala de sustentabilidade. Exatamente. E no final do dia você tem que habilitar no mobile, né? Então, qual que era a ideia? Um implante, como se fosse um implante de chip normal na mão, como se fosse um piercing, e ali esse chip tem um número gigante, que era um depara de um número de cartão de crédito. Quando eu chegava próximo de uma máquina, de um POS, encostava ao invés do cartão a minha mão, fazia o mesmo contato, chegava no hub e aprovava. Então, a ideia é o quê? Entender não só a tecnologia, mas o comportamento de uso. Será que o melhor lugar era na mão, ou no cotovelo, ou outra parte no corpo, né? Vale lembrar que esse conceito também foi utilizado para a área de saúde. Fui atropelado, estou sem documento, faço uma leitura do chip, sei quem eu sou. Na verdade, muito simples, o chip é uma chamada numa nuvem, né? Mas o mais legal disso tudo é quando você se comporta como agente da inovação. Eu tive outra oportunidade de consumir carne cultivada. Eu estava trabalhando numa empresa que estava buscando startup em Israel que fazia carne cultivada. E aí eu tive a oportunidade de consumir, entender o impacto na indústria. Essa inovação, ela faz com que o boi, o gado, saia do pasto para a nossa mesa em 4 anos para 2. Só que é algo que ainda está sendo estudado. É como o celular há 50 anos atrás. Então, a inovação ela tem que ser consumida em todos os níveis. E tem que estar junto com isso. Bom, Demetrio, a gente vai encerrar porque eu tenho muita coisa para mostrar. Então, no encerramento, já fique aí com tudo que aconteceu nesse dia que a Rodobens preparou para a inovação e que a gente possa ter mais disso na sua empresa, na Rodobens, na Apet, que a gente possa realmente fazer um grande movimento de evolução através da inovação. Você define a inovação para a Rodobens em uma frase. Você consegue, para a gente encerrar com chave de ouro? Cara, a inovação na Rodobens é eficiência, experiência e humano no centro. Isso tudo com o apoio da sociedade e da comunidade. Então a inovação ela mexe mesmo com o sistema todo o ecossistema da Rodobens e de São José do Rio Preto. Bom, pessoal, eu vou me despedindo de mais um dia muito proveitoso. Espero ter trazido tecnologia aí dentro da sua casa. Afinal de contas, a tecnologia está sempre em alta, a tecnologia é sempre pauta e hoje eu trouxe muita inovação para você. Então, fique sempre ligado no Conexão Tech. Até a próxima.